A cidade velha de Edimburgo era um espaço relativamente pequeno e muitas pessoas habitavam aquela área tão limitada. Então o que elas faziam? Elas moravam nessas espécies de becos, que podiam ser um becuzão ou um becuzinho. A alta concentração de pessoas que viviam espremidas entre os labirintos de becos da cidade revela um cotidiano que passava longe dos altos muros do castelo de Edimburgo. Essa não é uma história de reis, mas é uma história real, com pessoas reais. Quando eu comecei a retomar o assunto Mary King para gravar esse vídeo, eu comecei a ver que tem tanta coisa interessante dentro de um mesmo tópico que eu achei melhor dividir esse vídeo em dois. Então, vai ter vídeo hoje, quinta-feira, e em vez de passar o próximo vídeo para a semana que vem, vai ter vídeo também amanhã. Vamos então agora adentrar o misterioso beco de Mary King, ou Mary King's Close. O Mary King's Close foi um lugar populoso e agitado até ser parcialmente destruído pelo fogo em 1750. 4 anos depois, o então espaço vazio deu lugar a um prédio da cidade que foi construído para ser utilizado como centro comercial, o Royal Exchange. Mas em 1811, o prédio do Royal Exchange foi ocupado pela prefeitura de Edimburgo. A construção desse prédio fez com que alguns edifícios do Mary King e algumas ruelas dos becos, antes a céu aberto, recebessem um teto abobadado. Mas essa estrutura acabou salvando o Mary King, que foi impedido de ruir. Então, por mais que a superfície tenha sofrido grandes alterações, 20 metros da estrutura do beco permanecerão em pé, abaixo do nível da rua. No início dos anos 2000, essa estrutura que ficou oculta durante tantos anos foi finalmente explorada por arqueólogos, que puderam então reconstruir o cotidiano dos moradores do beco. O mais interessante é que paredes, portas, lareiras e até a base de uma escada de 350 anos ficaram preservadas durante todo esse tempo. Os primeiros registros que se tem do beco são de 1530, quando ele ainda se chamava John Towers Close. Em 1554, o beco era um lugar extremamente perigoso. Por suas passagens estreitas, ladrões aproveitavam que durante o inverno a noite caía cedo para assaltar e roubar qualquer desavisado que passasse por ali. Então uma lei foi criada. Comerciantes deveriam manter lamparinas acesas das 5 da tarde até as 9 da noite, inibindo essa prática. Quem não cumprisse a lei ainda seria multado. Pulando para o século XVII, quando Edimburgo era o lugar mais populoso da Escócia, os muitos becos interligados entre si abrigavam diversas classes sociais. Através de uma série de livros que sobreviveu, chamados House Mails Books, que era tipo um livro de registro, ainda é possível verificar as características dos residentes: nome, ocupação, onde residiam e em que tipo de casa residiam. Então ricos e pobres partilhavam o mesmo beco, só que em acomodações bem diferentes. Nas chamadas casas altas, com diversos andares e ambientes, viviam pessoas ricas, comerciantes, advogados e médicos que viviam confortavelmente. Mas à medida que a população crescia e a economia friava, essas casas maiores passaram a ser divididas, cada andar dessas casas se tornando um apartamento que abrigaria uma família inteira. Nas casas baixas, que iam desde um apartamento pequeno, porém confortável, até apenas um quartinho escuro ou mesmo um porão, pouco arejado e sem qualquer higiene, moravam as pessoas mais pobres. Desde pequenos comerciantes, como sapateiros e alfaiates, até aquelas pessoas que não tinham nenhum ofício e pouquíssimas condições. Os muitos becos de Edimburgo eram batizados conforme a atividade principal naquele lugar. Baker House Close, o beco da casa do padeiro. Advocates Close, o beco do advogado. Mas também em virtude de residentes notáveis, em sua maioria homens. Mas Mary King se encaixava nessa categoria. Não existem muitos registros sobre ela. O que se sabe é que ela era uma viúva com 4 filhos. Em 1635, ela se mudou para esse beco que já não chamava mais John Towers, mas sim Alexander King Close. Ele e Mary não eram parentes, apesar do sobrenome, mas a coincidência ajudou nessa mudança de nome de Alexander King para Mary King's Close. Mary, sem seu marido, teve que trabalhar duro para conseguir sustentar os seus 4 filhos. Ela primeiro comprou uma loja, onde vendia tecidos e costurava, e depois adquiriu outras propriedades, tornando-se uma influente comerciante e uma pessoa muito famosa na cidade. Mary faleceu em 1644, ano marcado pelo início do contágio da peste.
Não, eu tive lá esse ano, é a outra peste. Natal de 1644, em plena guerra civil entre Inglaterra e Escócia. Navios vindos de outras partes da Europa, atracados no porto de Leith, levaram a praga para o país. A terrível doença era provavelmente a peste bubônica. A pessoa doente começa a sentir os sintomas de uma gripe, mas logo esses sintomas evoluem para delírios, náuseas, diarreia, as manchas escuras características da doença chamadas de bubões e gânglios linfáticos inchados, muito inchados, e que acabam se tornando purulentos. Esse pus é altamente contagioso. A morte é lenta e dolorosa, mas não é inevitável. Por isso as autoridades de Edimburgo se esforçavam tanto para tentar salvar essas pessoas. Médicos foram selecionados para tratar os infectados e ganhavam altas somas de dinheiro para isso. Para evitar o contágio nesse arriscado trabalho, eles utilizavam esse modelito. A máscara com bico era utilizada por 2 motivos. Primeiro, o bico era oco e recheado com temperos e pétalas de rosas para atenuar o mau cheiro que emanava dos pacientes. E segundo, acreditava-se na época que a praga foi disseminada por maus espíritos, e essa máscara feia e assustadora era uma maneira de espantá-los. Nem os médicos estavam imunes. John Palichius, o primeiro médico contratado para tratar os pacientes, acabou falecendo da mesma doença. Já George Ray, o segundo médico que é considerado... Errou! Já George Ray, o segundo médico que é considerado por lá um herói, conseguiu fazer um bom trabalho e não foi infectado. A praga contagia Edimburgo para depois se espalhar para as regiões oeste e norte. As autoridades tomaram diversas providências para proteger os acessos à cidade. Dentre elas, a Bill of Health, um tipo de atestado que tinha que ser entregue pelo capitão do navio e que garantia que aquele navio aportado não carregava a doença. Só que sabe como é, né? Alguns capitães tentavam passar a perna nas autoridades dizendo que o navio estava limpo e no fim tinham que pagar uma multa muito cara por causa disso. Além disso, muitas pessoas fugiram da cidade. As mais ricas, que tinham mais condição de viajar, ou as que pensaram mais rápido, conseguiram escapar. As que ficaram foram proibidas de ir embora. E caso fossem pegas fugindo, teriam que pagar uma multa ou até mesmo iriam para a cadeia. Não é preciso dizer que a doença acabou com o comércio e fez a cidade minguar. Aulas foram suspensas, as crianças não podiam mais estudar. Reuniões como casamentos e funerais foram proibidos enquanto durasse a praga. Até algumas vestimentas foram proibidas, pois poderiam ocultar as marcas da doença. As maiores preocupações da época para as autoridades então foram tratar os doentes, a desinfecção das casas e inibir de algum jeito as ondas de emigração. Emigração quer dizer a saída do seu local de origem. Os pacientes em quarentena, tanto em suas casas quanto em abrigos fora dos limites da cidade, recebiam comida e bebida diariamente. Hoje em dia é uma coisa tão simples, tão gostosa, né? Pedir uma comidinha em casa, naquela época era por causa de uma doença mortal. Mas apesar dos esforços, a peste matou muitas e muitas pessoas e acabou com a economia do país. Mas quem ou o que foi o grande vilão ou a grande vilã da história? O que realmente ajudou a disseminar essa doença? Você vai saber amanhã. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, me paga uma passagem para voltar para a Escócia. Eu aprendo um pouquinho mais e conto uma história melhor.